A real história dessa avó. O que fizeram com ela dentro do convento vai te revoltar. O grito ecoou pelos corredores de pedra do convento São Rafael da Penha, cortando o silêncio sagrado como uma lâmina afiada. Mariana Lins pressionou o rosto contra a porta fria de sua cela, o coração batendo tão forte que temia que as outras freiras pudessem ouvi-lo através das paredes grossas. Era 3 da manhã, e aquele som desesperado vinha do andar inferior. Um som que não deveria existir em um lugar dedicado à paz e à contemplação. Aos 24 anos, Mariana havia passado os últimos 7 anos de sua vida acreditando que o sofrimento era o caminho para a santidade. Mas aquele grito carregava algo diferente. Algo que fazia seu estômago se revirar de uma forma que as longas horas de jejum nunca conseguiram. Era o som de alguém sendo quebrado, não purificado. Ela se afastou da porta, as mãos tremendo, enquanto segurava o crucifixo de madeira que pendia de seu pescoço. A luz da lua filtrava-se através da pequena janela gradeada, criando sombras dançantes nas paredes nuas de sua cela. O convento, localizado nas montanhas isoladas do Vale do Paraíba, sempre parecera um refúgio do mundo exterior. Agora, sentia-se mais como uma prisão. O silêncio retornou, pesado e opressivo. Mariana fechou os olhos, tentando se lembrar da jovem de 17 anos que havia chegado ali, cheia de fé e determinação. Guaratinguetá parecia um mundo distante agora, com suas ruas movimentadas e o calor humano de sua família. Aqui, o frio das montanhas penetrava não apenas através das janelas mal vedadas, mas também através da alma. Outro som quebrou seus pensamentos, passos apressados no corredor. Mariana rapidamente se deitou em sua cama estreita, puxando o cobertor fino sobre o corpo e fechando os olhos. A porta de sua cela se abriu com um rangido metálico, e ela sentiu o peso de um olhar sobre si. Irmã Mariana. A voz da Madre Superiora Benedita era baixa, mas carregada de autoridade. Levante-se. Mariana abriu os olhos lentamente, fingindo ter sido acordada. Madre Benedita estava parada na entrada, sua silhueta alta e magra recortada contra a luz fraca do corredor. Aos 55 anos, a mulher tinha o rosto marcado por rugas profundas que pareciam ter sido esculpidas mais pela severidade do que pela idade. Seus olhos pequenos e escuros brilhavam com uma intensidade que sempre fazia Mariana se sentir como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. Sim, madre. Mariana se levantou rapidamente, ajustando o hábito simples que usava para dormir. Houve um incidente esta noite. A irmã Teresa teve uma crise espiritual. Madre Benedita falou as palavras com cuidado, como se estivesse escolhendo cada uma delas. Ela precisou ser acalmada. Mariana engoliu em seco. Irmã Teresa era uma das freiras mais jovens do convento, tendo chegado apenas 6 meses antes. Era uma moça alegre de Taubaté, sempre disposta a me ajudar nas tarefas mais difíceis e com um sorriso que conseguia iluminar até os dias mais sombrios do inverno nas montanhas. Ela está bem, madre? Os olhos de Madre Benedita se estreitaram ligeiramente. Sua preocupação é compreensível, mas desnecessária. A irmã Teresa está recebendo os cuidados espirituais apropriados. Você tem outras responsabilidades com as quais se preocupar. Sim, madre. Amanhã, você será transferida para a biblioteca. Há documentos antigos que precisam ser organizados e catalogados. É um trabalho que requer discrição. Madre Benedita fez uma pausa, deixando o peso da palavra pairar no ar. Espero que você compreenda a importância da discrição em nossa comunidade. Mariana assentiu, embora uma sensação de desconforto se espalhasse por seu peito. Nos 7 anos que havia passado no convento, nunca havia sido designada para trabalhar na biblioteca. Era um lugar restrito, acessível apenas às freiras mais antigas e de confiança. Muito bem. Durma agora. Amanhã será um dia longo. Madre Benedita se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e irmã Mariana, se você ouvir qualquer coisa durante a noite, lembre-se de que nem todos os sons que ouvimos são do mundo físico. Às vezes, são apenas ecos de nossas próprias dúvidas e medos. A oração silenciosa é sempre a melhor resposta. A porta se fechou com um clique suave, deixando Mariana sozinha novamente. Ela permaneceu em pé por um longo momento, processando as palavras da Madre Superiora. Havia algo nas entrelinhas daquela conversa que a incomodava profundamente, uma sensação de que estava sendo testada de alguma forma.
Ela se aproximou da janela, olhando para as montanhas escuras que cercavam o convento. As luzes da cidade mais próxima, Pindamonhangaba, brilhavam fracamente na distância, como estrelas caídas. Quantas vezes ela havia olhado para aquelas luzes e se perguntado sobre as vidas que continuavam lá fora, enquanto ela permanecia presa naquele mundo de silêncio e oração. O vento frio da madrugada soprava através das frestas da janela, fazendo-a estremecer. Mariana voltou para a cama, mas o sono não veio facilmente. Sua mente continuava voltando ao grito que havia ouvido e às palavras cuidadosamente escolhidas de Madre Benedita. Crise espiritual. Era assim que eles chamavam quando alguém questionava demais, quando alguém começava a ver além da fachada de santidade. Mariana Conceição Lins havia nascido em uma família onde a fé católica não era apenas uma crença, mas uma forma de vida que permeava cada aspecto do cotidiano. Seu pai, João Lins, era um comerciante respeitado em Guaratinguetá, dono de uma loja de materiais de construção que atendia toda a região. Sua mãe, Rosa Lins, dedicava-se inteiramente à família e às atividades da paróquia local, sendo conhecida por sua devoção à Nossa Senhora Aparecida e por sua capacidade de organizar as festividades religiosas da cidade. A casa da família Lins, uma construção térrea de tijolos aparentes localizada no centro histórico de Guaratinguetá, respirava a tradição católica. Crucifixos adornavam cada cômodo, imagens de santos ocupavam nichos especialmente construídos nas paredes, e o terço em família era uma prática diária, realizada religiosamente às 7 da noite, após o jantar. Mariana cresceu acreditando que aquela rotina de orações, missas dominicais e festividades religiosas era o padrão normal de todas as famílias. Desde pequena, Mariana demonstrava uma inclinação natural para a espiritualidade que impressionava até mesmo os padres da paróquia. Aos 8 anos, já conseguia recitar de memória longas passagens bíblicas e mostrava um interesse genuíno pelas histórias dos santos e mártires. Sua mãe costumava dizer, com orgulho evidente na voz, que Deus havia tocado o coração de sua filha de uma forma especial. Mariana tem um chamado especial. Rosa repetia para as amigas da paróquia, observando a filha que preferia passar as tardes lendo vidas de santos ao invés de brincar com as outras crianças. Desde pequena, ela é diferente. Tem uma luz nos olhos quando fala de Deus, que não é comum em crianças da idade dela. O padre Miguel, um homem bondoso de cerca de 60 anos que dirigia a paróquia há mais de 2 décadas, também notara algo especial em Mariana. Durante as aulas de catecismo, ela sempre fazia perguntas profundas sobre a natureza da fé, sobre o sofrimento como caminho para a santidade, sobre o significado do sacrifício. Suas perguntas eram tão maduras que frequentemente deixavam o padre surpreso. Essa menina tem uma alma antiga, ele comentou certa vez com João e Rosa, após uma missa em que Mariana havia feito uma pergunta particularmente perspicaz sobre o significado da crucificação. Ela compreende aspectos da fé que muitos adultos levam anos para entender. Aos 15 anos, durante a Quaresma de 2018, Mariana começou a demonstrar sinais ainda mais claros do que sua família interpretava como um chamado religioso. Ela passou a jejuar voluntariamente às sextas-feiras. Acordava antes do amanhecer para orar e demonstrava um desapego crescente pelas coisas materiais que normalmente interessavam as adolescentes de sua idade. Enquanto suas colegas de escola falavam sobre roupas, música e namorados, Mariana preferia discutir textos bíblicos e vidas de santos. Foi durante a Semana Santa daquele ano que o evento decisivo ocorreu. A paróquia de Guaratinguetá organizava anualmente uma encenação da Paixão de Cristo, e Mariana havia sido escolhida para representar Maria Madalena. Durante o ensaio da cena da crucificação, algo extraordinário aconteceu. Enquanto olhava para o ator que representava Cristo na cruz, Mariana sentiu uma emoção tão intensa que começou a chorar incontrolavelmente. Eu senti como se estivesse realmente lá. Ela contou mais tarde para seus pais, ainda visivelmente abalada pela experiência. Era como se eu pudesse sentir a dor dele, como se ele estivesse falando diretamente comigo. Eu ouvi uma voz, clara como a de vocês agora, dizendo que eu tinha um propósito especial a cumprir. Rosa e João se entreolharam, reconhecendo naquele momento que sua filha havia recebido o que acreditavam ser um chamado divino genuíno. Padre Miguel, quando informado sobre o ocorrido,
confirmou suas suspeitas. Deus escolhe alguns para um caminho especial de serviço, ele explicou para a família reunida na sala de estar, suas palavras carregadas de solenidade. Mariana sempre demonstrou sinais de uma vocação religiosa. Talvez seja a hora de considerarmos seriamente essa possibilidade. Nos meses que se seguiram, a ideia de Mariana se tornar freira deixou de ser uma possibilidade distante para se tornar uma certeza crescente. Ela começou a pesquisar diferentes ordens religiosas, lendo sobre suas missões e carismas. Foi durante essa pesquisa que soube do Convento São Rafael da Penha, uma comunidade contemplativa localizada nas montanhas do Vale do Paraíba, dedicada à oração perpétua e ao silêncio sagrado. É perfeito, Mariana disse para sua mãe, mostrando o folheto informativo que havia conseguido através de Padre Miguel. Eles se dedicam completamente à contemplação e à oração. É exatamente o que eu sinto que Deus está me chamando para fazer. O processo de admissão foi rigoroso. Mariana teve que passar por entrevistas com representantes da ordem, submeter-se a avaliações psicológicas e espirituais, e demonstrar sua sinceridade vocacional através de um período de discernimento que durou 6 meses. Durante todo esse tempo, sua determinação apenas se fortaleceu. Em março de 2019, poucos dias após completar 17 anos, Mariana fez sua primeira visita ao Convento São Rafael da Penha. A viagem de Guaratinguetá até as montanhas do Vale do Paraíba levou quase 4 horas, passando por estradas sinuosas que subiam gradualmente através de paisagens cada vez mais selvagens e isoladas. O convento se revelou exatamente como ela havia imaginado. Uma construção imponente de pedra cinza, cercada por muros altos e situada em um vale entre montanhas cobertas de mata atlântica. O silêncio do lugar era quase tangível, quebrado apenas pelo som distante de um sino que marcava as horas de oração. Madre Benedita a recebeu pessoalmente, uma honra que, como Mariana descobriria mais tarde, não era concedida a todas as candidatas. A mulher tinha uma presença imponente, com seus cabelos grisalhos completamente cobertos pelo véu e olhos que pareciam capazes de enxergar diretamente na alma de uma pessoa. Então você é a jovem Mariana sobre quem tanto ouvimos falar, disse Madre Benedita, sua voz baixa mas clara ecoando no corredor de pedra onde se encontraram. Padre Miguel nos escreveu sobre sua experiência especial durante a Semana Santa. Sim, Madre, foi algo que mudou minha vida completamente. Experiências místicas são dádivas preciosas, mas também podem ser perigosas se não forem adequadamente compreendidas e direcionadas. Madre Benedita estudou Mariana com atenção. Aqui, você aprenderá a distinguir entre as vozes verdadeiras de Deus e os ecos de seus próprios desejos. Durante a visita de 3 dias, Mariana participou das orações comunitárias, experimentou a comida simples do convento e dormiu em uma cela espartana, similar àquela que seria sua casa pelos próximos anos. Cada aspecto da vida conventual a encantava. O silêncio reverente durante as refeições, as longas horas de oração na capela, a simplicidade absoluta que permeava cada atividade. É exatamente o que eu esperava, ela disse para a Madre Benedita no último dia de sua visita. Sinto que este é realmente o lugar onde Deus quer que eu esteja. A vida religiosa não é sobre sentimentos, criança, respondeu Madre Benedita, suas palavras carregadas de uma sabedoria que parecia vir de décadas de experiência. É sobre obediência, sacrifício e a morte completa do ego. Você está preparada para isso? Sim, Madre, estou. Em junho de 2019, Mariana deixou Guaratinguetá pela última vez como uma jovem secular. Seus pais a acompanharam até o convento. Uma despedida carregada de emoção, mas também de orgulho. Rosa chorou discretamente enquanto abraçava a filha, sussurrando orações de proteção em seu ouvido. João, homem de poucas palavras, apenas segurou as mãos da filha e disse: "Faça-nos orgulhosos, minha filha. Sirva a Deus com todo o seu coração." Quando os portões do convento se fecharam atrás de seus pais, Mariana sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Estava finalmente onde acreditava que Deus queria que ela estivesse. Não podia imaginar que, nos próximos 7 anos, descobriria que nem tudo que se apresenta como sagrado é verdadeiramente santo, e que às vezes o maior ato de fé é questionar aquilo em que sempre acreditamos. A biblioteca do Convento São Rafael da Penha era um lugar que Mariana nunca havia imaginado existir dentro daquelas paredes austeras. Localizada no 3º andar do edifício principal, a sala era surpreendentemente ampla,
com estantes de madeira escura que se estendiam do chão ao teto abobadado. Janelas altas permitiam que a luz dourada da manhã filtrasse através de vidros coloridos, criando padrões caleidoscópicos no chão de pedra polida. Irmã Ágata, uma mulher de cerca de 70 anos com mãos trêmulas mas olhos ainda afiados, foi designada para orientar Mariana em suas novas responsabilidades. Ela havia sido a bibliotecária do convento por mais de 40 anos e conhecia cada livro, cada documento, cada segredo que aquelas estantes guardavam. A biblioteca é o coração da memória de nossa comunidade, explicou irmã Ágata, sua voz rouca ecoando entre as estantes. Aqui estão registrados não apenas nossos livros sagrados, mas também toda a história administrativa do convento, correspondências, registros financeiros, atas de reuniões. Tudo está aqui. Mariana seguiu a freira mais velha, através dos corredores formados pelas estantes, observando a organização meticulosa dos volumes. Havia seções dedicadas à teologia, história da igreja, vidas de santos, e uma área especial que parecia conter documentos mais antigos e delicados. Sua primeira tarefa será organizar os arquivos da década passada, continuou irmã Ágata, parando diante de uma mesa grande coberta com pilhas de papéis amarelados. Muitos destes documentos nunca foram adequadamente catalogados. Você deve separá-los por categoria: correspondência oficial, registros financeiros, relatórios internos. Relatórios internos? Mariana perguntou curiosa. Irmã Ágata hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Mariana com uma expressão que parecia carregar décadas de segredos não ditos. Cada comunidade religiosa mantém registros de questões disciplinares, avaliações espirituais, decisões administrativas que afetam as irmãs. É parte da vida comunitária. Durante os primeiros dias, Mariana se dedicou diligentemente à tarefa, encontrando uma satisfação inesperada no trabalho meticuloso de organização. Os documentos revelavam aspectos da vida conventual que ela nunca havia considerado. As complexidades financeiras de manter uma comunidade isolada, as negociações com fornecedores locais, as correspondências com outras casas religiosas da região. Foi na quinta-feira de sua segunda semana na biblioteca que Mariana fez a primeira descoberta perturbadora. Enquanto organizava uma pilha de correspondências de 2018, encontrou uma carta da Diocese de Taubaté, dirigida à Madre Benedita. O papel tinha um timbre oficial e o tom formal típico da correspondência eclesiástica. Mas o conteúdo fez Mariana parar de respirar por um momento. Em resposta à sua consulta sobre o destino apropriado para as irmãs que demonstram tendências questionadoras persistentes, informamos que o Santuário do Silêncio em Campos do Jordão continua disponível para casos que requerem reeducação espiritual mais intensiva. O bispo Dom Fernando aprova a transferência de até 3 religiosas por trimestre, desde que os procedimentos adequados sejam seguidos. Mariana releu a carta 3 vezes, tentando compreender completamente suas implicações. Tendências questionadoras persistentes. Que tipo de questionamentos justificariam uma transferência forçada? E o que exatamente era esse Santuário do Silêncio? Ela olhou ao redor da biblioteca, verificando se irmã Ágata estava por perto. A freira mais velha havia saído para o almoço, deixando Mariana sozinha com sua descoberta perturbadora. Com mãos trêmulas, ela dobrou cuidadosamente a carta e a colocou de volta na pilha. Mas sua mente continuava processando as informações. Nos dias seguintes, Mariana começou a prestar mais atenção aos documentos que passavam por suas mãos, procurando por outras referências ao misterioso Santuário do Silêncio. Não demorou muito para encontrar mais evidências. Havia relatórios de transferências, listas de nomes de freiras que haviam sido realocadas para a contemplação mais profunda e correspondências que sugeriam um sistema bem estabelecido de remoção de religiosas consideradas problemáticas. Um nome em particular chamou sua atenção. Irmã Carmela Santos, uma jovem de Taubaté que havia ingressado no convento em 2017. Segundo os documentos, ela havia sido transferida para o Santuário do Silêncio em março de 2019, apenas 2 meses antes da chegada de Mariana. O motivo listado era questionamentos doutrinários persistentes e influência negativa sobre outras noviças. Mariana se lembrava vagamente de ter ouvido o nome de Irmã Carmela mencionado em sussurros durante seus primeiros meses no convento,
sempre acompanhado de comentários sobre como ela havia perdido sua vocação e sido transferida para um lugar mais adequado às suas necessidades espirituais. A descoberta mais chocante veio na forma de um relatório detalhado sobre Irmã Teresa, a mesma freira cujo grito havia perturbado Mariana naquela noite fatídica. O documento, datado de apenas uma semana antes, descrevia Teresa como demonstrando sinais preocupantes de instabilidade espiritual e fazendo perguntas inadequadas sobre as práticas administrativas da comunidade. O relatório recomendava intervenção imediata e sugeria que Teresa fosse preparada para transferência caso as medidas corretivas não se mostrassem eficazes. Mariana sentiu um frio no estômago ao ler as palavras clínicas que descreviam uma jovem que ela conhecia como alegre e dedicada. Encontrou algo interessante. A voz de Irmã Ágata a fez pular, quase derrubando a pilha de documentos sobre a mesa. Não, irmã. Apenas organizando as correspondências por data. Mariana tentou manter a voz firme, mas podia sentir seu coração batendo acelerado. Irmã Ágata se aproximou da mesa, seus olhos examinando os papéis com atenção. Por um momento, Mariana temeu que a freira mais velha pudesse perceber que ela havia lido mais do que deveria. Mas Ágata apenas assentiu aprovadoramente. Você está fazendo um bom trabalho. A organização estava realmente precisando de atenção. Ela fez uma pausa, estudando Mariana com uma expressão pensativa. Mariana, você tem estado aqui por vários anos. Certamente já percebeu que nossa comunidade às vezes enfrenta desafios especiais. Desafios especiais? Nem todas as jovens que vêm para cá estão verdadeiramente preparadas para a vida religiosa. Algumas chegam com ideias românticas sobre o que significa servir a Deus, sem compreender que a obediência é a virtude mais importante. Irmã Ágata escolheu suas palavras cuidadosamente. Quando uma irmã demonstra que não consegue aceitar a autoridade legítima, às vezes é necessário redirecioná-la. Redirecioná-la para onde? Os olhos de Irmã Ágata se estreitaram ligeiramente, para lugares onde ela possa receber a orientação espiritual mais intensiva de que necessita. Há comunidades especializadas em ajudar religiosas que perderam seu caminho. Mariana assentiu, fingindo compreender e aceitar a explicação, mas por dentro sua mente fervilhava com perguntas. Que tipo de orientação espiritual mais intensiva era necessária? Por que essas freiras nunca retornavam? E por que tudo isso era tratado com tanto sigilo? Naquela noite, em sua cela, Mariana permaneceu acordada por horas, olhando para o teto e tentando processar tudo o que havia descoberto. A jovem de 17 anos que havia chegado ao convento cheia de fé e determinação, parecia uma pessoa completamente diferente agora. 7 anos de vida religiosa haviam amadurecido não apenas seu corpo, mas também sua capacidade de perceber nuances e contradições que antes passavam despercebidas. Ela pensou em Irmã Teresa, provavelmente dormindo em alguma cela próxima, sem saber que seu destino já havia sido decidido em relatórios frios e clínicos. Pensou em Irmã Carmela e nas outras freiras cujos nomes havia encontrado nos documentos, todas elas reduzidas a problemas administrativos que precisavam ser resolvidos. Por primeira vez em 7 anos, Mariana começou a questionar se o que ela havia interpretado como um chamado divino não havia sido, na verdade, uma armadilha cuidadosamente disfarçada. A fé que a havia sustentado por tanto tempo começava a rachar, como uma parede antiga sob o peso de uma verdade que ela não estava preparada para suportar. O vento frio da montanha soprava através de sua janela, trazendo consigo o aroma de pinheiros e a promessa de chuva. Mariana puxou o cobertor fino sobre os ombros e fechou os olhos, mas o sono não veio. Em algum lugar nas profundezas do convento, ela podia jurar que ouvia o eco distante de outro grito, ou talvez fosse apenas sua imaginação, alimentada pelo medo crescente de que ela própria pudesse ser a próxima a perder sua vocação. A transferência de Mariana aconteceu com uma rapidez que a deixou atordoada. Na manhã seguinte à sua descoberta na biblioteca, Madre Benedita apareceu em sua cela antes mesmo do toque matinal para as orações. Irmã Mariana, você foi escolhida para uma oportunidade especial, anunciou a Madre Superiora, sua voz carregada de uma solenidade que fez o estômago de Mariana se contrair. O Santuário do Silêncio em Campos do Jordão solicitou uma irmã experiente para auxiliar em suas atividades contemplativas. Você partirá hoje mesmo.
Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Hoje, madre, mas eu não compreendo. Pensei que meu trabalho na biblioteca estava indo bem. Estava, sim. Talvez bem demais. Os olhos de Madre Benedita brilharam com uma intensidade que fez Mariana recuar instintivamente. Às vezes, quando uma irmã demonstra curiosidade excessiva sobre assuntos que não lhe dizem respeito, é sinal de que ela precisa de um ambiente mais focado na contemplação pura. A viagem até Campos do Jordão foi feita em um van branco sem identificação, dirigido por um homem silencioso que se apresentou apenas como Irmão Paulo. Mariana estava acompanhada por 2 outras freiras que ela não conhecia, ambas com expressões vazias e olhares distantes que a fizeram sentir um arrepio de medo. Durante as 3 horas de viagem pelas estradas sinuosas da Serra da Mantiqueira, nenhuma palavra foi trocada. O silêncio não era o silêncio reverente que Mariana havia aprendido a valorizar no convento São Rafael, mas algo mais pesado e opressivo, carregado de uma tensão que ela não conseguia identificar. O Santuário do Silêncio se revelou uma construção ainda mais isolada e imponente que o convento de onde ela havia vindo. Localizado em uma área remota de Campos do Jordão, cercado por florestas densas de araucárias, o edifício de pedra cinza escura parecia ter sido projetado mais como uma fortaleza do que como um local de oração. Muros altos coroados com arame farpado cercavam toda a propriedade, e as poucas janelas visíveis eram pequenas e gradeadas. Madre Esperança, a superiora do santuário, era uma mulher de aparência severa com cerca de 60 anos, cabelos completamente brancos e olhos de um azul gelado que pareciam capazes de congelar a alma de uma pessoa. Ela recebeu Mariana na entrada principal, suas palavras de boas-vindas soando mais como uma sentença judicial do que como uma saudação religiosa. Bem-vinda ao Santuário do Silêncio, irmã Mariana. Aqui você aprenderá o verdadeiro significado da contemplação e da obediência absoluta. Sua voz era baixa e controlada, cada palavra pronunciada com precisão cirúrgica. Espero que você compreenda que este não é um lugar para questionamentos ou dúvidas. É um lugar para purificação espiritual através do silêncio completo. Mariana foi conduzida através de corredores estreitos e mal iluminados até uma cela que era ainda menor e mais espartana que aquela que havia deixado para trás. A única mobília consistia em uma cama de ferro com um colchão fino, uma pequena mesa de madeira e um crucifixo de metal pregado na parede. Uma única lâmpada pendia do teto, controlada por um interruptor do lado externo da porta. As regras aqui são simples, explicou Madre Esperança, permanecendo na entrada da cela, enquanto Mariana examinava seu novo lar. Silêncio absoluto em todos os momentos, exceto durante as sessões de orientação espiritual. As refeições são servidas em sua cela. A oração é individual e constante. Qualquer tentativa de comunicação com outras irmãs resultará em consequências disciplinares. Por quanto tempo ficarei aqui? Mariana conseguiu perguntar, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Isso depende inteiramente de você e de sua capacidade de aceitar a vontade de Deus sem questionamentos. Madre Esperança sorriu, mas não havia calor algum em sua expressão. Algumas irmãs encontram a paz rapidamente. Outras levam mais tempo para compreender a necessidade da submissão total. A porta se fechou com um som metálico definitivo, e Mariana ouviu o ruído inconfundível de uma chave girando na fechadura. Ela estava trancada. Por primeira vez em 7 anos de vida religiosa, ela estava literalmente prisioneira. Os primeiros dias no Santuário do Silêncio foram um teste de resistência mental que Mariana nunca havia imaginado possível. O silêncio não era apenas uma regra, mas uma presença física que pressionava contra seus ouvidos e sua mente. As únicas interrupções vinham na forma de refeições escassas, passadas através de uma abertura na porta e das sessões de orientação espiritual, que ocorriam a cada 2 dias. Essas sessões eram conduzidas por Madre Esperança, em uma sala pequena e sem janelas no andar térreo. Mariana era escoltada até lá por uma freira silenciosa que nunca fazia contato visual e era instruída a se sentar em uma cadeira de madeira dura diante de uma mesa onde Madre Esperança a aguardava com uma pasta cheia de papéis. Irmã Mariana, vamos conversar sobre sua curiosidade excessiva. Começou Madre Esperança durante a primeira sessão, sua voz ecoando estranhamente na sala pequena. Entendemos que você desenvolveu o hábito prejudicial de fazer perguntas sobre assuntos que não lhe dizem respeito.
Eu apenas estava organizando documentos como me foi solicitado. Organizando sim, mas também lendo, absorvendo informações que não eram destinadas aos seus olhos. Madre Esperança abriu a pasta e retirou várias folhas de papel. Temos aqui relatórios detalhados sobre seu comportamento nos últimos meses. Conversas com outras irmãs sobre questões administrativas, perguntas sobre freiras que foram transferidas, interesse inadequado em correspondências oficiais. Mariana sentiu seu sangue esfriar. Elas haviam estado observando e documentando cada movimento seu, cada palavra, cada expressão de curiosidade. Eu não sabia que fazer perguntas era considerado um problema. Fazer perguntas não é o problema, criança. O problema é o tipo de perguntas que você faz e a motivação por trás delas. Madre Esperança se inclinou para a frente, seus olhos azuis fixos nos de Mariana. Você questiona a autoridade. Você duvida da sabedoria de suas superioras. Você permite que sua mente carnal corrompa sua obediência espiritual. As sessões continuaram por semanas, cada uma delas uma tentativa sistemática de quebrar a resistência mental de Mariana e forçá-la a aceitar uma versão da realidade onde questionamentos eram pecaminosos e a obediência cega era a única virtude que importava. Madre Esperança usava uma combinação de pressão psicológica, privação sensorial e manipulação religiosa para tentar remodelar completamente a personalidade de Mariana. Deus fala através de suas superioras, repetia Madre Esperança sessão após sessão. Quando você questiona nossas decisões, está questionando a própria vontade divina. Isso é orgulho espiritual da pior espécie. Mas Mariana, fortalecida pelos anos de vida contemplativa genuína e por uma fé que, apesar de abalada, ainda mantinha suas raízes profundas, resistia. Ela havia aprendido a distinguir entre a voz verdadeira de Deus, que sempre a chamava para a verdade e a justiça, e as vozes humanas que tentavam usar o nome de Deus para justificar ações questionáveis. Foi durante sua 5ª semana no santuário que Mariana fez uma descoberta que mudaria tudo. Durante uma das raras ocasiões em que foi permitida usar o banheiro comunitário, ela encontrou um pequeno pedaço de papel escondido atrás do vaso sanitário. A mensagem, escrita com letra trêmula, era breve, mas desesperada. Irmã Carmela Santos, Taubaté, ajudem-me. Elas não nos deixam sair. Há outras aqui há anos. Mariana memorizou cada palavra antes de destruir cuidadosamente o papel, seu coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido através das paredes. Irmã Carmela estava viva, mas prisioneira. E havia outras freiras na mesma situação, algumas há anos. Naquela noite, em sua cela, Mariana tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ela não seria mais uma vítima silenciosa de um sistema que usava a fé como arma de controle. De alguma forma, ela encontraria uma maneira de escapar e expor a verdade sobre o que estava acontecendo naqueles lugares sagrados que haviam se tornado prisões. A jovem de 17 anos que havia entrado no convento cheia de fé ingênua estava morta. Em seu lugar, havia uma mulher de 24 anos que compreendia que às vezes o maior ato de fé é resistir àqueles que corrompem o nome de Deus para seus próprios propósitos. E Mariana estava determinada a lutar. A oportunidade de escape veio de uma fonte inesperada. Irmã Dolores, uma freira de cerca de 50 anos que trabalhava na cozinha do santuário e que, ao contrário das outras funcionárias, ainda mantinha um brilho de humanidade em seus olhos cansados. Durante uma das entregas de refeição, ela sussurrou rapidamente para Mariana. Quinta-feira, 2h, porta dos fundos da cozinha. Esteja pronta. Mariana passou os 3 dias seguintes em uma agonia de expectativa e medo, alternando entre a esperança de liberdade e o terror de ser descoberta. Ela havia observado os padrões de vigilância do santuário durante suas semanas de cativeiro e sabia que havia uma janela de aproximadamente 20 minutos entre as rondas noturnas, quando a área dos fundos ficava desguarnecida. Na noite marcada, ela permaneceu acordada em sua cela, contando mentalmente os minutos até que o mosteiro mergulhasse no silêncio profundo da madrugada. Às 2h exatas, ela ouviu o som suave de sua porta sendo destrancada. Irmã Dolores apareceu na entrada, vestindo um casaco escuro sobre o hábito e carregando uma pequena mochila. Venha, rapidamente, sussurrou Dolores, entregando a mochila para Mariana. Roupas civis e alguns documentos.
Temos 15 minutos antes da próxima ronda. Elas se moveram silenciosamente pelos corredores escuros, Dolores guiando com a confiança de alguém que conhecia cada pedra daquele lugar. A porta dos fundos da cozinha se abriu para revelar a floresta densa que cercava o santuário, e além dela, uma estrada de terra mal iluminada pela lua crescente. "Por que está me ajudando?" Mariana perguntou enquanto se trocava rapidamente, substituindo o hábito por jeans e uma blusa simples que pareciam ter sido usados por outra pessoa. "Porque eu também já fui como você", respondeu Dolores, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Há 15 anos, eu fiz perguntas demais e acabei aqui. A diferença é que eu não tive coragem de resistir. Deixei que elas quebrassem meu espírito. Mas você ainda tem fogo nos olhos. Ainda tem uma chance de expor a verdade." Dolores entregou a Mariana um envelope grosso. "Aqui estão cópias de documentos que consegui reunir ao longo dos anos. Listas de freiras que foram trazidas para cá, correspondências entre o santuário e várias dioceses, registros financeiros que mostram como eles lucram com esse sistema de silenciamento. Como você conseguiu tudo isso? 15 anos trabalhando na cozinha me deram acesso a muitos lugares. As pessoas não prestam atenção nas funcionárias. Elas falam na minha frente como se eu fosse invisível." Dolores segurou as mãos de Mariana com força. "Há uma mulher na cidade, Dona Sebastiana Oliveira. Ela mora na Rua das Hortênsias, número 47. Procure por ela. Ela perdeu a filha neste lugar há 10 anos e desde então dedica sua vida a tentar expor a verdade." O som distante de passos fez ambas se enrijecerem. A ronda estava começando mais cedo que o esperado. "Vá, agora!" Dolores empurrou Mariana em direção à floresta. "Siga na estrada de terra por 2 quilômetros até chegar à rodovia principal. De lá, você pode pegar um ônibus para o centro de Campos do Jordão." Mariana correu pela floresta, os galhos arranhando seu rosto e as raízes ameaçando fazê-la tropeçar a cada passo. Atrás dela, podia ouvir o som de alarmes começando a soar no santuário. Eles haviam descoberto sua fuga. A corrida até a rodovia principal foi a experiência mais aterrorizante de sua vida. Cada som na floresta parecia ser um perseguidor, cada sombra uma ameaça. Mas quando finalmente emergiu na estrada asfaltada e viu as luzes de um posto de gasolina na distância, Mariana soube que havia conseguido. Estava livre. O primeiro ônibus para o centro da cidade partiu às 5 da manhã e Mariana passou as 3 horas de espera escondida atrás do posto de gasolina, tremendo de frio e adrenalina. Quando finalmente subiu no ônibus, usando o dinheiro que Dolores havia colocado na mochila, ela se sentiu como se estivesse renascendo. Encontrar Dona Sebastiana Oliveira foi mais fácil do que Mariana havia esperado. A Rua das Hortênsias era uma via tranquila no centro de Campos do Jordão, ladeada por casas de madeira típicas da região. O número 47 era uma construção modesta, com um jardim bem cuidado e uma placa discreta na porta. Sebastiana Oliveira, assistente social aposentada. A mulher que atendeu à porta era uma senhora de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos que demonstravam uma mistura de tristeza e determinação que Mariana reconheceu imediatamente, quando Mariana se apresentou e mencionou o Santuário do Silêncio. O rosto de Dona Sebastiana se transformou. Entre criança, entre rapidamente. Ela olhou nervosamente para a rua antes de fechar a porta. "Há quanto tempo você saiu de lá?" "Algumas horas. Irmã Dolores me disse para procurá-la." "Dolores..." Sebastiana suspirou profundamente. "Ela ainda está viva. Graças a Deus. Venha, sente-se. Você deve estar exausta." A casa de Dona Sebastiana era um santuário de normalidade após semanas de cativeiro. Móveis confortáveis, fotografias de família nas paredes, o aroma de café fresco vindo da cozinha. Mas o que mais chamou a atenção de Mariana foi uma parede inteira coberta com fotografias, recortes de jornal e documentos. Uma investigação pessoal que obviamente havia consumido anos de trabalho. Minha filha, Patrícia, tinha 19 anos quando decidiu se tornar freira, começou Sebastiana, servindo café em xícaras de porcelana delicada. Ela era uma menina doce, cheia de fé, muito parecida com você, imagino. Ingressou no convento São Rafael em 2013. Mariana sentiu um arrepio de reconhecimento. O que aconteceu com ela? Ela começou a fazer perguntas sobre o dinheiro que desaparecia, sobre freiras que eram transferidas e nunca mais vistas. Em 2015,
Ela foi enviada para o Santuário do Silêncio, para a contemplação mais profunda. A voz de Sebastiana tremeu ligeiramente. Nunca mais a vi. Ela morreu? Não sei. E essa é a parte mais cruel. Eles nunca me disseram o que aconteceu com ela. Oficialmente, ela escolheu uma vida de clausura total e não pode mais ter contato com o mundo exterior. Mas eu sei que é mentira. Sebastiana se levantou e foi até a parede coberta de documentos. Passei os últimos 10 anos investigando esse sistema. Descobri que há uma rede de santuários como esse espalhados pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Todos eles servem ao mesmo propósito: silenciar freiras que fazem perguntas inconvenientes. Ela retirou uma pasta grossa de um arquivo e a entregou a Mariana. Aqui estão os nomes de 47 freiras que foram enviadas para esses lugares nos últimos 15 anos. Nenhuma delas jamais retornou ou teve permissão para contatar suas famílias. Mariana folheou os documentos, reconhecendo alguns nomes que havia visto nos arquivos do convento São Rafael. Por que ninguém faz nada? Por que as autoridades não investigam? Porque eles são muito cuidadosos. Tecnicamente, essas mulheres entraram voluntariamente na vida religiosa. Eles têm documentos assinados, testemunhas, todo um aparato legal que torna quase impossível provar coerção. Sebastiana se sentou novamente, suas mãos tremendo ligeiramente. E porque há pessoas muito poderosas envolvidas, bispos, políticos, empresários que fazem doações generosas para manter o sistema funcionando. Mas agora temos evidências, disse Mariana, mostrando o envelope que Dolores havia lhe dado. Documentos internos, correspondências, provas de que isso é um sistema organizado. Os olhos de Sebastiana brilharam com uma esperança que ela não sentia há anos. Você está disposta a lutar? A enfrentar pessoas muito poderosas que farão de tudo para silenciá-la? Mariana pensou em Irmã Carmela, ainda prisioneira no santuário. Pensou em Irmã Teresa e em todas as outras jovens que haviam sido quebradas por um sistema que usava a fé como arma de controle. Pensou na jovem de 17 anos que havia sido, cheia de sonhos e esperanças, e na mulher que havia se tornado através do sofrimento e da descoberta da verdade. Sim, ela respondeu, sua voz firme e determinada. Estou pronta para lutar. Foi nesse momento que a campainha tocou. Sebastiana e Mariana se entreolharam, tensas. Não era comum receber visitas tão cedo pela manhã. Dona Sebastiana? Uma voz masculina chamou do lado de fora. Sou Mateus Silva. Acho que a senhora pode me ajudar. É sobre minha irmã, Júlia. Ela desapareceu em um convento há 2 anos. Sebastiana sorriu pela primeira vez, desde que Mariana havia chegado. Parece que nosso time acaba de ganhar mais um membro. Mateus Silva era um homem de 32 anos, com o rosto marcado pela preocupação e olhos que carregavam o peso de 2 anos de busca incansável. Vendedor de equipamentos médicos para hospitais da região, ele havia transformado sua vida em uma cruzada pessoal desde o desaparecimento de sua irmã Júlia, uma jovem enfermeira de Taubaté que havia decidido se tornar freira após uma crise espiritual. Júlia sempre foi uma pessoa questionadora, explicou Mateus, sentado na sala de Dona Sebastiana com uma xícara de café intocada nas mãos. Mesmo quando decidiu entrar para a vida religiosa, ela mantinha contato regular comigo. Cartas, telefonemas ocasionais, visitas durante as festividades importantes. Então, de repente, em março de 2023, tudo parou. Mariana escutava com atenção crescente, reconhecendo padrões familiares na história de Mateus. O que as autoridades do convento disseram? A mesma história de sempre. Que ela havia escolhido uma vida de contemplação mais profunda e não poderia mais manter contato com o mundo exterior. Mateus passou as mãos pelos cabelos, um gesto que parecia ter se tornado habitual. Mas eu conhecia minha irmã. Ela jamais cortaria contato comigo sem uma explicação. Éramos muito próximos desde a morte dos nossos pais. Dona Sebastiana abriu uma nova pasta, revelando fotografias e documentos relacionados ao caso de Júlia Silva. Mateus me procurou há 6 meses. Desde então temos trabalhado juntos para rastrear o paradeiro de Júlia. Descobrimos que ela foi transferida do convento Santa Clara, em Taubaté, para o mesmo santuário do silêncio de onde você escapou. Ela ainda está lá? Mariana perguntou, sentindo uma mistura de esperança e medo. Acreditamos que sim, mas o santuário é uma fortaleza. Tentamos várias abordagens legais, mas sempre esbarramos na mesma barreira. Oficialmente,
Essas mulheres estão lá por vontade própria. Mateus se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Mariana. Mas agora você está aqui. Você é a primeira pessoa que conseguiu escapar e que pode testemunhar sobre o que realmente acontece lá dentro. Os três passaram o resto da manhã organizando as evidências que haviam coletado ao longo dos anos. Os documentos que Irmã Dolores havia dado a Mariana se revelaram uma mina de ouro de informações, incluindo correspondências que provavam a coordenação entre diferentes dioceses para o sistema de transferências forçadas. Olhem isto, disse Mariana, apontando para uma carta datada de 2022. É uma correspondência entre o bispo Dom Fernando, de Taubaté, e um empresário chamado Roberto Mendes. Eles estão discutindo doações especiais para manter os programas de reeducação espiritual funcionando. Sebastiana examinou o documento com atenção. Roberto Mendes. Esse nome me é familiar. Ele é dono de uma construtora que tem contratos com várias dioceses da região. Aparentemente, ele também financia essas operações de silenciamento. Mas por quê? Mateus perguntou. Qual é o interesse dele em manter freiras prisioneiras? Controle, respondeu Mariana. As peças do quebra-cabeças finalmente se encaixando em sua mente. Durante meu tempo na biblioteca, vi registros de doações muito grandes que nunca eram adequadamente contabilizadas. Há muito dinheiro envolvido na administração dessas comunidades religiosas. Se uma freira descobre irregularidades financeiras e começa a fazer perguntas, ela precisa ser silenciada, completou Sebastiana. E o que melhor lugar para silenciar alguém do que um santuário, onde o silêncio é uma regra sagrada? Eles passaram as semanas seguintes desenvolvendo uma estratégia cuidadosa. Simplesmente levar as evidências às autoridades locais não seria suficiente. Havia indícios de que a corrupção se estendia até mesmo à polícia local e ao judiciário regional. Eles precisavam de uma abordagem mais ampla e coordenada. Mateus usou seus contatos no setor de saúde para identificar jornalistas investigativos que pudessem estar interessados na história. Sebastiana, com sua experiência como assistente social, sabia como navegar pelos sistemas burocráticos para encontrar as pessoas certas no Ministério Público. Mariana, por sua vez, começou a trabalhar em um relato detalhado de suas experiências, documentando cada aspecto do sistema de controle que havia testemunhado. A primeira grande vitória veio quando conseguiram chamar a atenção de Carla Rodrigues, uma jornalista investigativa de São Paulo que havia ganhado prêmios por suas reportagens sobre corrupção na Igreja Católica. Carla viajou até Campos do Jordão para se encontrar com eles, e sua reação às evidências foi exatamente o que eles esperavam. Isso é explosivo, disse Carla, examinando os documentos espalhados sobre a mesa de Sebastiana. Se conseguirmos corroborar essas informações com outras fontes, temos material para uma série de reportagens que pode abalar as estruturas da Igreja no Brasil. Mas precisamos ser cuidadosos, alertou Sebastiana. Essas pessoas têm muito poder e não hesitarão em usar todos os recursos disponíveis para nos silenciar. Como se suas palavras fossem proféticas, na semana seguinte começaram as primeiras tentativas de intimidação. Mateus recebeu telefonemas anônimos ameaçando sua segurança se continuasse interferindo em assuntos que não lhe diziam respeito. A casa de Sebastiana foi invadida, embora nada tenha sido roubado. Uma mensagem clara de que eles estavam sendo vigiados. Mariana, por sua vez, descobriu que havia sido oficialmente declarada mentalmente instável pelo Santuário do Silêncio, com documentos médicos falsos que questionavam sua credibilidade como testemunha. Era uma tática inteligente. Se ela tentasse falar publicamente, sua própria sanidade mental seria questionada. Eles estão tentando nos desacreditar antes mesmo que possamos contar nossa história, observou Mariana durante uma reunião em um café discreto no centro de Campos do Jordão. Precisamos agir rapidamente. A oportunidade veio de uma fonte inesperada. Padre Miguel, o mesmo sacerdote que havia orientado Mariana em Guaratinguetá anos antes, apareceu na casa de Sebastiana em uma noite chuvosa de julho. O homem que Mariana se lembrava como bondoso e sábio, agora parecia envelhecido e atormentado. Mariana, minha filha, ele disse, suas mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá. Eu soube que você havia deixado a vida religiosa. Vim porque preciso pedir seu perdão. Perdão pelo quê, padre? Por ter sido cego, por ter participado, mesmo que inconscientemente, de um sistema que corrompe tudo que deveria ser sagrado. Padre Miguel tirou um envelope do bolso de sua batina.
Há 3 meses, recebi uma visita do bispo Dom Fernando. Ele me ofereceu uma doação generosa para minha paróquia, em troca de meu silêncio sobre certas irregularidades que eu havia começado a notar. Daí que tipo de irregularidades? Jovens mulheres que desapareciam dos conventos sem deixar rastros, famílias que eram desencorajadas de fazer perguntas, dinheiro que circulava de formas que não faziam sentido. Padre Miguel abriu o envelope, revelando fotografias e documentos. Quando recusei a oferta do bispo, ele se tornou ameaçador. Disse que eu poderia sofrer um acidente se continuasse fazendo perguntas inconvenientes. As evidências que Padre Miguel trouxe foram o elo que faltava para completar o quadro da conspiração. Ele havia documentado secretamente reuniões entre autoridades eclesiásticas e empresários, registrado conversas telefônicas comprometedoras e coletado provas financeiras que mostravam como o dinheiro das doações era desviado para manter o sistema de silenciamento funcionando. Com isso, temos evidências suficientes para uma denúncia formal, disse Carla Rodrigues, examinando os novos documentos. Posso publicar a primeira reportagem na próxima semana. Mas eles sabiam que uma reportagem, por mais impactante que fosse, não seria suficiente para libertar as mulheres que ainda estavam prisioneiras nos santuários. Precisavam de uma ação mais direta e coordenada. A solução veio na forma de uma operação cuidadosamente planejada, envolvendo o Ministério Público Federal, a Polícia Civil de São Paulo e organizações de direitos humanos. Usando as evidências coletadas por Mariana, Sebastiana, Mateus e Padre Miguel, eles conseguiram obter mandados de busca e apreensão para o Santuário do Silêncio e outros locais similares. A operação foi realizada em uma manhã fria de agosto, exatamente 6 meses após a fuga de Mariana. Ela acompanhou as autoridades até os portões do santuário, seu coração batendo acelerado enquanto via os muros que a haviam mantido prisioneira sendo finalmente derrubados. Dentro do santuário, eles encontraram 23 mulheres em condições que variavam de confinamento psicológico a isolamento total. Irmã Carmela estava entre elas, magra e pálida, mas viva. Júlia Silva, a irmã de Mateus, foi encontrada em uma cela de isolamento, tendo passado os últimos 2 anos em silêncio forçado. Júlia! Mateus correu para abraçar a irmã, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sabia que você não havia escolhido isso. Eu sabia. Mariana observou as reuniões emocionais entre as mulheres libertadas e suas famílias, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por ter conseguido expor a verdade e libertar essas mulheres. Tristeza por saber que muitas outras haviam sofrido em silêncio por anos, antes que a verdade finalmente viesse à tona. Madre Esperança e Madre Benedita foram presas, junto com o bispo Dom Fernando e o empresário Roberto Mendes. Os julgamentos que se seguiram revelaram a extensão completa da conspiração, envolvendo dezenas de pessoas em posições de poder que haviam usado a fé como arma de controle e silenciamento. 6 meses depois da operação, Mariana estava de pé no púlpito de uma igreja em São Paulo, falando para uma audiência de centenas de pessoas sobre sua experiência e sobre a importância de questionar autoridades que abusam de seu poder. Ela havia encontrado uma nova vocação, não como freira silenciosa, mas como defensora dos direitos humanos e porta-voz daqueles que haviam sido silenciados. A fé verdadeira não teme perguntas, ela disse, sua voz ecoando pela igreja lotada. A fé verdadeira não exige silêncio cego. A fé verdadeira nos chama para a justiça, para a verdade e para proteger os vulneráveis daqueles que usariam o nome de Deus para seus próprios propósitos corruptos. Dona Sebastiana estava na primeira fileira, finalmente em paz, sabendo que sua filha Patrícia havia sido encontrada em outro santuário e estava recebendo o tratamento psicológico necessário para se recuperar de anos de trauma. Mateus estava ao lado dela, sua irmã Júlia lentamente se readaptando à vida fora do cativeiro, mas determinada a usar sua experiência para ajudar outras vítimas. Padre Miguel havia sido transferido para uma nova paróquia, onde trabalhava para reconstruir a confiança da comunidade na igreja, provando que nem todos os líderes religiosos eram corruptos. Irmã Dolores havia sido libertada do santuário e agora trabalhava com Mariana em uma organização dedicada a ajudar ex-freiras a se reintegrarem à sociedade. A batalha havia sido longa e difícil, mas eles haviam vencido. O silêncio havia sido quebrado e a verdade havia prevalecido. Mariana sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito,
outras vítimas para ajudar, outros sistemas de abuso para expor, outras vozes para amplificar. Mas ela também sabia que não estava mais sozinha nessa luta. Enquanto saía da igreja naquela noite, Mariana olhou para o céu estrelado e sentiu pela primeira vez em anos que estava verdadeiramente cumprindo o propósito para o qual havia sido chamada. Não era o propósito que ela havia imaginado aos 17 anos, mas era real, era importante, e estava fazendo a diferença na vida de pessoas reais. O silêncio não era mais uma prisão. Agora, era apenas o espaço entre as palavras, um espaço que ela preencheria com verdade, justiça e esperança para todos aqueles que ainda precisavam ter suas vozes ouvidas. Se esta história tocou seu coração e abriu seus olhos para realidades que muitas vezes permanecem ocultas, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários suas reflexões sobre como podemos, juntos, ser a voz daqueles que foram silenciados. Sua participação fortalece nossa missão de trazer à luz verdades que precisam ser conhecidas.